Fala pessoal, tudo certo? Então hoje nós vamos ver sobre caixas de escopo. Um recurso muito potente do Revit, mas que ao mesmo tempo passa batido por ser uma ferramenta relativamente simples e que fica escondida em um menu secreto dentro do software. Então se você quer saber o que é a caixa de escopo, fique com a gente logo após a vinheta. Basicamente, caixas de escopo funcionam como a parte de limitação de região que a gente usa dentro do Revit. É uma ferramenta, eu vou dar um exemplo agora, o jeito manual que todo mundo faz aqui porque desconhece essa ferramenta. Basicamente eu tenho aqui a minha planta baixa, normal, aberta, e eu vou, digamos que eu queira fazer uma planta de detalhe dessa área aqui da piscina. Como que eu faço? Abre aqui a planta baixa, por exemplo, apoio da piscina, né? Aqui a minha ela já tá com a caixa de escopo, mas eu poderia deletar ela aqui e fazer diferente. Quer ver, ó? Eu vou pegar aqui planta baixa, duplicar vista, vou duplicar como dependente mesmo. E aí o que geralmente a gente faz? A gente vem aqui embaixo e habilita a opção de recortar a vista e habilita a exibição da região, né? Então aqui eu habilito aqui a opção de recortar a vista do lado da legenda e eu simplesmente, então, clico nessa do meu limitador da região e vou ajustando aqui, ó. Pronto. Ajusta aqui o apoio da piscina. Só que nós temos um problema com esse tipo de limitação aqui. Basicamente, quando nós não utilizamos a caixa de escopo, e eu quero detalhar em vários tipos de planta essa mesma região, por exemplo, eu tenho o detalhe do meu banheiro e eu quero mostrar ele em vista isométrica e em planta baixa, e se bobear até mesmo nos cortes e elevações. Eu tenho que fazer manualmente uma a uma, certo? Então eu preciso vir aqui em delimitar a região, duplicar a planta e fazer um a um. E a caixa de escopo, ela automatiza esse processo, digamos assim. Basicamente, como que funciona? Vou deletar aqui essas plantas de caixa de escopo e olhando no meu 3D aqui, eu não tenho nada, certo? Não tem nenhuma caixa de escopo aberta, não tenho nada aqui. Eu tô com um projeto nosso aqui, particular, então você pode utilizar esse tutorial aí em algum projeto que você tenha, ok? Para automatizar essas funções, o que nós fazemos? A gente vem aqui em anotar, ou melhor, anotar não, em vista. Então a gente vem na aba, na ribbon vista, e aqui em vista eu tenho a opção chamada caixa de escopo. Então clicando aqui em caixa de escopo, logo aqui no menu superior, pode ser que no seu Revit seja no menu inferior, aqui eu vou renomear como detalhe piscina, por exemplo, só que eu tenho uma dica, tá? Antes de fazer a caixa de escopo em si, duplique a tua planta, ok? Então aqui, por exemplo, a minha planta baixa, vou duplicar a vista, duplicar como dependente, as alterações que eu fizer nos anotadores em uma planta, eles vão para a outra também. Dependente 1, ok? Eu vou renomear essa planta para detalhe piscina, ou WC piscina, enfim, e ficar melhor aqui, vou colocar WC piscina. E aí, que com essa planta duplicada, aí sim eu venho em vista, caixa de escopo. E aqui na caixa de escopo eu vou renomear como WC piscina, por exemplo. A minha altura seria minha altura, enfim, do tamanho da caixa de corte, que eu não vou delimitar ela agora, vou delimitar ela depois. E aí eu simplesmente traço um retângulo na área que eu quero detalhar. Então eu vou traçar um retângulo aqui nessa parte da lavanderia e do banheiro da piscina. Pronto. Minha caixa de escopo ela tá criada. E nessas setas laterais aqui eu consigo delimitar o quanto eu quero, né, e exiba dessa minha caixa de escopo. Se eu quero que ela pegue toda essa parte ou se eu quero que ele, por exemplo, corte paredes aqui. Eu vou deixar aqui acho que eu vou cortar aqui essa parede um pouquinho. Aí, eu deixei aqui a minha caixa de escopo cortando essa parede. Tá, Matheus, e o que significa isso? Agora que vem o pulo do gato, né? Ou melhor, para ficar melhor a representação, vou puxar aqui essa caixa de escopo para fora, para pegar todo esse ambiente. E agora o pulo do gato é o seguinte, dou alguns S para encerrar o comando. E aqui na aba propriedades e aqui na aba propriedades da vista, eu procuro aqui por caixa de escopo. Chegando aqui em caixa de escopo, eu vou marcar o WC piscina, que é o nome da caixa de escopo que eu acabei de criar. Criei a caixa de escopo, automaticamente todo o resto já foi recortado, certo? E só vai me aparecer o que está dentro desse limite aqui da minha caixa de escopo. Quando eu clico nela, eu tenho essas bolinhas azuis aqui delimitando os anotadores que estão ao redor dessa minha planta. Quanto mais eu arrasto ele para dentro, menos elementos externos vão aparecer para você aí. Então, por exemplo, aquela P8 que estava aqui já sumiu. Aqui essas cotas vão sumir também, ó. Pronto. Tá, Matheus. E para que serve
isso aí. Eu vou fazer um macete agora. E vou selecionar esses eixos. Pronto, selecionei esses eixos. E vou jogar eles para dentro da caixa de escopo da piscina. E vou fazer o mesmo com esse corte aqui. Então, eu vou procurar ele. Caixa de escopo. Então, vou procurar aqui, caixa de escopo. Aqui. WC piscina. Então, o que acontece? Esse corte aqui, que é o número 5, tá aqui em cortes. Deixa eu descobrir qual que é. Deixa eu clicar nele aqui, botão direito, ir para a vista. Ele vai me detalhar só o que tá dentro da caixa de escopo, que é essa caixa aqui, certo? Vou abrir aqui agora um 3D, o projeto 3D. Ó, você pode ver que a minha caixa de escopo já tá aqui, ó. Só que agora eu preciso delimitar os limites dessa caixa de escopo. Então eu vou pegar aqui olhando pelo meu 3D, vou puxar aqui ela para baixo, puxar ela até mais ou menos essa altura aqui, puxar ela aqui também. O que acontece? Na hora que eu olho no meu corte, já tá atualizada a minha caixa de escopo, ó. Bacana. Todos esses anotadores aqui eu posso ocultar da vista. Então, basicamente, o que a caixa de escopo faz, delimitar uma área de região em vários tipos de vista de uma vez só. Por exemplo, em planta baixa, eu delimitei essa área que eu queria exibir e eu atribuí esse meu corte para minha caixa de escopo que estava aqui passando, né, atravessando esse banheiro. Se eu quiser tirar ele, eu simplesmente aqui venho e desmarco aqui a caixa de escopo do corte. Então, o meu corte, ele voltaria, né, no caso, a englobar tudo. Então, por exemplo, eu vou desativar aqui o não recortar à vista, ó. E aí, então, a minha caixa de escopo, ela é desativada desse caso aqui, certo? Um outro detalhe bem bacana. Quando eu pego, por exemplo, esse corte aqui, esse anotador de corte, arrasto ele aqui, faço um ajuste dele, né, das extremidades, né, do meu corte aqui, da linha de corte, dentro da minha planta, vou fazendo aqui os ajustes, né, das extremidades aqui. Ó, vocês podem reparar, né, a minha cabeça de corte, ela tá alinhada entre os eixos C e D. A hora que eu olho na minha planta baixa original, a minha cabeça de corte continua lá em cima. Ela não tá alinhada com o eixo C nem o eixo D. Então, esse é um outro recurso bem legal da caixa de escopo, que eu consigo alterar, por exemplo, esses elementos como eixos e símbolos de corte dentro da minha planta sem que ela afete a planta principal. Então, a planta baixa dependente eu consigo fazer de forma individual esses ajustes dentro aqui da planta, tá? Esse é um recurso aí muito interessante, muito bacana. E claro, você tem também aqui no 3D, quer ver? Deixa eu abrir o 3D aqui original, um colorido aqui, genérico, certo? Eu tenho aqui a minha caixa de escopo, ok? Sem selecionar nada, eu venho aqui na minha aba Propriedades e procuro pela minha caixa de escopo, vou marcar aqui WC Piscina, olha o que acontece. Automaticamente, o meu 3D vai englobar só a minha caixa de escopo, pessoal. É muito legal esse recurso. Para ajustar os limites dessa minha caixa de escopo, eu desmarco aqui ela, então, certo? Desmarco aqui a caixa de corte, volto ao original, e aí eu posso pegar aqui uma vista, por exemplo, vou cortar aquela parede agora. Pronto, vou desassociar aqui e vou puxar ela, né, em algum dos meus 3D. Tanto faz aqui, tá? Vou pegar esse aqui, por exemplo, e eu vou puxar. Vai dar a mensagem ali, ok. Vamos ver aqui na minha planta baixa como ficou. A caixa de escopo, ela já cortou a parede. Então, por exemplo, se eu venho na minha vista e habilito a minha caixa de escopo, ó, tudo isso de forma automática. Se eu quiser ocultar a caixa de escopo, clico nela, botão direito, ocultar na vista, elementos. E aí eu tenho, então, o meu detalhe desse ambiente. E aí eu simplesmente posso vir aqui embaixo, na minha casinha, salvar orientação e bloquear vista, WC Piscina, por exemplo, e fazer as anotações que bem me entendem aqui. Então, por exemplo, pego um texto com chamada de detalhe, observação OBS 01, por exemplo. Vou colocar aqui um para 100. Aí, pronto. E aí eu posso ir brincando, né, fazendo as minhas devidas observações. Então, a caixa de escopo, ela basicamente automatiza todos esses detalhes em vários tipos de planta diferentes que você trabalha aí dentro do Revit, ok? Esse é um exemplo bem simples de uma caixa de escopo, porque obviamente dentro desse recurso nós temos diversas outras funções de alinhamento, de eixos, enfim. Mas o que eu queria mostrar para vocês hoje é basicamente essa função básica, mas que facilita demais dentro do nosso projeto. Por quê? Eu simplesmente venho aqui na minha planta, olho o ponto que eu quero determinar, né? O ponto que eu quero trabalhar aqui, que eu quero detalhar. Por exemplo, se eu quiser detalhar só essa suíte, eu venho aqui, vista, caixa de escopo,
colocar aqui switch, delimito aqui a minha área dela, pronto. Agora eu venho aqui em planta baixa, duplicar vista, duplico como dependente, renomear ela aqui para switch. E aí eu venho aqui no meu menu de propriedades da vista, procuro pela opção caixa de escopo e marco só a switch. Então, automaticamente, tudo que tiver fora da minha extremidade aqui da caixa de escopo, ó, vai sumir. E aí eu fico com a vista limpa, e o que eu quiser ocultar depois manualmente, eu oculto. E aí eu posso, por exemplo, fazer esses ajustes aqui da cabeça de corte, dos detalhes de corte, por aí vai. No caso, como esse corte não atravessa ali a minha planta, eu vou ocultar ele. Vou marcar esse eixo aqui, selecionar esses dois eixos e dizer que eles fazem parte, então, aqui da switch. Só para representar melhor aqui, tá? Posso vir aqui no meu 3D novamente. Por exemplo, posso vir aqui no meu 3D. Delimito, então, minha caixa de escopo. Pegar lá. Fazer ela pegar o piso aqui. Bacana. Posso duplicar aqui a minha vista 3D, né? Vou clicar aqui para criar uma nova vista 3D. Ou posso simplesmente pegar e duplicar aquela minha vista 3D colorida. Tá aqui em WC Piscina. Eu vou duplicar ela. E aí eu vou marcar a minha caixa de escopo da switch, ó. Então automaticamente ele já alterna. E aí eu posso ocultar essa caixa de escopo aqui que não me interessa. Pronto. E aí eu tenho aqui, de forma muito rápida e muito simples, esses detalhamentos em isométrica, em planta, enfim, em corte também, porque funciona com corte. E aí você pode fazer bom proveito desse recurso. Então, é uma dica simples, uma dica rápida, bem básica aí do Revit, mas é um recurso que vai facilitar demais a nossa produtividade. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, não esqueça de clicar no botão aqui embaixo para se inscrever em nosso canal e no sininho, obviamente, para receber mais tutoriais como esse em primeira mão. E também, se quiser passar lá no nosso Instagram, nós temos dicas semanais muito rápidas do Revit, ok? Tutoriais mais simples, porém mais rápidos aí pro dia a dia, né? Alguns recursos interessantes que nós temos dentro desse software maravilhoso que é o Revit, pessoal. E também não deixe de dar aquele seu curtir aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo tutorial. Um enorme abraço a todos vocês!